pessoal, sejam bem-vindos ao canal Talho das Artes. Meu nome é Gisele e se você, como pessoal aqui de casa, curte esse bichinho que gosta de comer aquela balinha vermelha e branca, o Onon, ou se já assistiu aquela animação deles, ou se você conhece alguém que gosta e quer aprender para presentear, você está no lugar certo, tá bom? Eu vou disponibilizar aí no link do canal o molde, tá? Gratuito para que vocês possam acompanhar o passo a passo. Na minha página do Facebook, Talho das Artes, também tem, tá? Um molde que eu tinha feito há um tempo atrás. E esse eu dei uma melhorada. Eu coloquei a Onelli, que é a menina, tá? Que faz parte desse joguinho aí, ok? Dessa historinha. Bom, vamos lá. Algumas pessoas me chamaram, né? Para perguntar sobre o pezinho do bichinho, tinham bastante dificuldade de entender dentro do molde. Então hoje a gente vai aprender a fazer detalhe por detalhe. Bom, para iniciar, eu acho que é super importante você entender, tá? Como recortar cada pedaço do seu Onon. Aqui no molde vocês vão ver que onde está escrito assim 2 vezes, eu vou cortar 2 vezes a mesma imagem. E assim, eu deixei para fazer desse tamanho aqui, que é o Ononzinho verdinho mais claro, que é a cor real do Onon, eu fiz com meio centímetro, eu cortei ao redor com meio centímetro, tá, a mais para fazer a costura. As partes como os dentes, o olhinho, a boca e os cílios, eu fiz no tamanho real. A pálpebra também, tá? Eu cortei do tamanho real porque não haverá costura. Então as partes que são costuradas, a gente vai colocar meio centímetro a mais de folga. As partes que são coladas, a gente vai cortar no tamanho real do molde, ok? Bom, esse Onon aqui, eu fiz ele no feltro, tá? É um feltro da cor mesmo do Onon, da historinha. Esse Onon aqui foi feito à mão, a costura foi à mão, tá? Todinha à mão. Eu vou ensinar as duas opções, tá? Esse Onon aqui, ele foi feito na pelúcia e é também feito na máquina de costura. Como vocês podem ver, não dá tanta diferença. Quando você olha, se você não percebe que um é feito à mão e outro é feito à máquina, tá? Outro detalhe, se vocês separarem, esse Onon, ele não fica muito paradinho, ó, esse aqui já ficou. Então, a diferença esse aqui tá bem cheinho o pezinho dele. Então, tomem bastante cuidado na hora de fazer essa parte do pezinho, que for colocar a manta, o enchimento, na verdade, né? De colocar bastante enchimento no pezinho para ele poder dar suporte, tá bom? Para o corpinho do Onon. Então, vamos lá. Algumas dicas. Pra gente recortar algumas partes, como vocês podem ver, o molde todinho do Onon e da Onelli estão numa folha de sulfite, tá? Então, algumas partes deles, como a boquinha, né, o dentinho, essa parte dos olhinhos. E da Onelli a gente vai fazer os cílios, então também tem essa partezinha dos cílios, que é menorzinha, mais difícil de cortar. Como que eu fiz, tá? Pra facilitar. Primeiro a gente tem que tratar o feltro. Esse feltro aqui, olha, ele foi feito, não foi tratado, tá? Do jeito que veio da loja, ele é molinho. Esse feltro aqui, ele tá mais firme, ó. Não sei se dá pra perceber no vídeo, mas ele é um feltro mais firme, ó. Ele não dobra, tá vendo? Acho que assim dá pra ver, ó. Esse cai e esse não, tá? Esse tá tratado. A medida que eu usei foi a seguinte, tá? Existem outras, se vocês tiverem uma de sua preferência, vocês sigam a que vocês estão acostumados, tá? Mas aqui eu faço, eu misturo 100 ml de água, 10 ml de cola cascolar, tem que ser a rótulo azul, aquela cola extra forte, tá? E 10 ml de álcool. Depois eu vou deixar isso também na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês pegarem lá a receitinha pra quem não tem a sua própria. E aí eu molho o pedaço de feltro que eu vou recortar, que eu vou trabalhar com essa mistura. E aí eu deixo no varal, em algumas superfícies, secando de um dia pro outro, tá? Outra dica, quando eu vou recortar o molde, eu recorto usando alfinete, tá? Eu não faço, cada um tem um jeito, gente que faz, pega um giz e faz o contorno, eu não. Eu coloco o recorte em cima do feltro e prendo com alfinete. Só que no caso das partes pequenas, isso não funciona, tá? Elas escorregam, elas saem do lugar. Então, outra dica que eu vou dar, tá bom? Eu costumo fazer o seguinte, eu recorto, vou aqui fazer um exemplo pra vocês, eu vou recortar aqui os cílios, tá? Os cílios, eles são bem delicados. Então, vamos lá. Eu recorto um pedaço assim, grosseiramente.
Olha, eu fiz um recorte grosseiro, tá bom? Só pra gente ter o pedaço que a gente precisa usar como molde. Eu pego uma cola bastão, tá? A cola bastão, ela não vai deixar resíduo, ela não vai estragar a nossa peça, tá bom? E ela vai manter a peça no lugar pelo tempo suficiente pra gente poder recortar. Então, vamos lá. Eu passo normal, um pouquinho de cola, bastão, em toda a parte do nosso molde. E vou fixar em cima do tecido tratado, olha. Tá vendo? Eu dou uma apertadinha e vou fazer o recorte, que agora a minha peça está presa nesse molde, tá bom? Então, eu vou recortar justinho, porque lembra que eu falei? As partes coladas, elas devem ser recortadas no tamanho real, sem deixar nenhum espaço. Os cílios da Unelli, a gente vai recortar. Então, eu faço o recorte normal. Não sei se dá pra vocês enxergarem, olha. Tá ficando certinho o recorte, tá vendo? Aí eu vou fazer o restante do recorte e já mostro pra vocês também. E assim é muito prático, porque a peça não sai do lugar, você consegue fazer recortes bem pequenos, tá bom? Olha, eu fiz e vou tirar aqui pra vocês verem como não estraga a peça, tá bom? Ó, eu tiro e olha, não tem, tá vendo? Não soltou, não... Vocês podem olhar, tá vendo? Então, não fica nem um pedacinho desfeito, nem nada. Então, isso aqui agora facilitou muito o nosso trabalho e a gente vai usar isso aqui mais pra frente. Quanto ao molde original aqui, eu vou explicar, tá? Cada parte deles. Então, as costas, que são essas costinhas do nosso bichinho, a gente vai recortar as duas partes, porque a gente vai fazer a costura pra dar essa anatomia que ele tem. É um bichinho mais redondinho, né? Então, olha, são duas partes das costas que vocês podem acompanhar aí no molde de vocês, tá? As duas partes das costas, pra vocês observarem bem, olha. Eu fiz ele maior um pouco, tá? Que o molde original, pra ter esse espaço da costura. Então, aqui são as duas partezinhas que a gente vai unir das costinhas. Aqui as duas partezinhas, olha, que a gente vai unir desse jeito aqui. Essa parte aqui que tá bem quadradinha, tá vendo o ângulo reto? Eu vou unir por aqui, ó, tá bom? Aqui vai ser a união da frente dele, da barriguinha. Essa aqui é a parte de baixo dele, é a base do nosso onom. Essa parte de baixo a gente corta dobrado, tá? Porque eu aproveitei aqui o molde, é só dobrar o tecido sem corte e fazer depois o recorte no restante do tecido. Aí vai ficar essa partezinha de base. Os dentinhos, que são brancos, eu tratei o feltro branco e fiz a aplicação com a cola e fiz o recorte. Detalhe, tá, gente? Não pode deixar a cola muito tempo com o tecido. Vocês têm que fazer isso na hora que vocês forem mesmo recortar. Se ela passar algum certo tempo no tecido, ela vai colar no tecido, tá? Então, façam isso sempre quando já estiverem para fazer o recorte. O tupetezinho da Unelli, que eu vou ensinar daqui a pouco também com mais detalhes, eu fiz ele assim, tá vendo? Uma costurinha por dentro, porque o dela é um pouquinho diferente, tá? Então, agora a gente vai pro passo a passo, tá? Vamos aprender a fazer. Como eu falei, ele foi feito na máquina, o grandão, tá? De pelúcia, e o pequenininho foi feito à mão, e eu vou ensinar as duas formas de fazer, tá bom?